Olá, pessoal! Vamos então à nossa quarta semana de processamento de pedidos e serviços ao cliente. Bem, nessa quarta semana, nós vamos falar de serviços e fidelização do cliente. Nós sabemos que a fidelização do cliente, ela é um foco, né? É um objetivo a ser alcançado pelo marketing. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho dos serviços de fidelização ao cliente. Bem, primeiramente, nós vamos ressaltar a importância do serviço logístico. Nós sabemos que existem 3 fatores fundamentais do serviço ao cliente. O primeiro deles é a disponibilidade. Quando nós falamos de disponibilidade, nós estamos falando da capacidade da empresa ter o produto em estoque. O outro fator é o desempenho, que está relacionado com as medidas de desempenho daquele produto, como a velocidade, a consistência, a flexibilidade e a recuperação daquele produto, tá? E o outro fator é a confiabilidade ou a assim chamada competência daquele produto, que está relacionado à capacidade da empresa executar os seus serviços dentro do prazo de entrega que é esperado pelo consumidor. Então, esses são os 3 fatores fundamentais do serviço logístico, do serviço ao cliente: disponibilidade, desempenho e a competência daquele produto. E aí, nós observamos que hoje há uma tendência dos gerentes logísticos deixarem de lado os serviços ao cliente por acreditar ser uma atividade especificamente do setor do marketing. Mas é preciso é preciso interligar áreas visando fidelizar clientes. Então, hoje, a logística, o setor logístico, ele não pode pensar na fidelização do cliente como algo que é buscado somente pelo setor de marketing. Mas a fidelização, a satisfação do cliente, ela deve ser buscada também pelo setor logístico da empresa. Tranquilo? E aí, quais são os efeitos dos serviços na fidelização dos clientes? Bem, os serviços logísticos aos clientes, nós sabemos que eles são fundamentais e eles precisam, com isso, ser cuidadosamente estabelecidos. Por quê? Porque tem sempre um objetivo final, a lealdade dos clientes. E aí nós já mencionamos nas aulas passadas, e nós vamos lembrar agora, que é mais caro conseguir novos clientes do que manter os clientes atuais. Então, precisamos manter lealdade dos clientes para, com certeza, manter esses clientes, manter relacionamentos duradouros com esses clientes. Então, é preciso também promover a oferta de serviços logísticos que vão, então, encantar esses clientes. Não se esqueça do objetivo encantamento dos clientes. Para que isso seja alcançado, é importante que sejam mensurados os serviços, ou seja, os serviços ao cliente, eles podem ser igualmente medidos em termos da cadeia da atividade logística. E aí, entre as mensurações mais comuns do desempenho, nós vamos citar algumas. A primeira delas é o processamento de pedidos, ou seja, tentar mensurar tempo mínimo, tempo máximo e o tempo médio de processamento de pedidos, quais são os percentuais de pedidos processados no prazo determinado, né? Quais são os pedidos que não foram atendidos dentro do prazo determinado. Além disso, é possível tentar medir a acurácia na documentação dos pedidos, ou seja, a quantidade de documentos de pedidos que tiveram erros, ou seja, quais são os documentos de pedidos que estão contendo erros. Da mesma forma que também tem como mensurar o transporte,
qual foi a percentagem de entrega dentro do prazo estipulado? Quais foram os pedidos que foram entregues na data estabelecida? Quais foram os danos e reclamações de prejuízos, como, por exemplo, a percentagem do frete, né? Da mesma forma que também é importante mensurar a disponibilidade de produto em estoque. Então, neste caso, nós podemos citar a percentagem de artigos em falta no estoque, ou seja, quais artigos que estão faltando no estoque, quais são os pedidos que têm sido atendidos completamente, qual é o percentual médio dos itens de pedido em atraso. São todas informações muito importantes para que o serviço ele possa ser oferecido da melhor maneira possível para o consumidor. Da mesma forma que as informações relacionadas aos produtos danificados, como o número de devoluções em relação ao total de pedidos, o valor das devoluções em relação às vendas, são informações muito pertinentes. E aí, por fim, a gente pode citar o tempo médio de processamento na produção, né, ou no armazém, ou seja, qual que é o tempo mínimo, o tempo máximo e médio de processamento dos pedidos. Todos esses fatores, eles podem ser mensurados para que esses serviços, então, eles sejam ofertados de maneira eficaz. Mas quando nós estamos falando, né, dos serviços, nós precisamos atentar que nem tudo sai como planejado, né, gente? E aí, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando das contingências que ocorrem durante a prestação de serviços. E nós podemos citar duas contingências muito comuns que ocorrem e nós precisamos saber delas. A primeira dela é o recall, ou seja, é um processamento gratuito pelo qual o fornecedor ele vai informar ao público ou eventualmente convocá-lo para sanar os defeitos encontrados em produtos vendidos ou serviços prestados. E aqui nós vamos citar o exemplo de comunicado de recall aos proprietários do veículo Volvo C30 no ano de 2011. A Volvo, né, ela convocou, né, comunicou, na verdade, aos proprietários sobre um erro, né, e aí nós podemos citar esse exemplo, ó. Verificou-se em testes de engenharia a possibilidade de existir uma pequena trinca no lado direito do membro de apoio lateral no compartimento do motor em 17 unidades de veículo C30, ano modelo 2011. Então, como solução, o que eles colocaram? Será realizada uma inspeção na referida peça e, caso constatado o defeito, o veículo deverá ser substituído. Então, colocaram a data do início do atendimento e o agendamento. Olha, para verificar se o seu veículo está envolvido na presente campanha e agendar o serviço, entre em contato com o distribuidor Volvo Automóveis de sua preferência ou pela central de atendimento Volvo. Observem que o recall, então, é quando o fornecedor ele informa ao público eventuais defeitos encontrados, né? É uma maneira de informá-lo gratuitamente e tentar sanar os defeitos em produtos vendidos ou serviços prestados. E a outra contingência que nós podemos citar é a queda ou a interrupção no sistema. Ou seja, nós sabemos que não existe sistema capaz de funcionar o tempo todo sem parar. Sempre, né, alguma coisa ela pode parar. E aí, algumas interrupções do serviço, elas irão fatalmente ocorrer, tá, gente? E embora não seja comum gastar muito tempo criando planos de contingência, algumas ações básicas, elas caem bem, né, para tentar aí melhorar a imagem da empresa perante essas quedas, essas interrupções, como, por exemplo, apressar um grande pedido atrasado, né, é um tipo de contingência que pode aí melhorar a imagem da empresa. Então, mediante isso, sabendo, né, que realmente
interrupções, que defeitos, eles ocorrem durante a criação de um produto ou a prestação de um serviço, é importante que a empresa ela pense em algumas contingências, ou seja, que a empresa ela planeje algumas contingências. E nós podemos citar aqui como, por exemplo, fazer seguro contra riscos, né? Porque todas as empresas elas estão sujeitas a riscos, né? Então, fazer um seguro contra eventuais riscos, planejar rotas alternativas de suprimentos, conseguir alternativas de transporte para que quando algum meio der errado, você tenha outra alternativa para que a imagem da empresa ela não fique denegrida. Da mesma forma também, elaborar respostas rápidas às mudanças da demanda. A empresa ela precisa planejar, né, pensar em algumas contingências nesse sentido. E também determinar estoques para situações de rupturas. Então, não se esqueçam, o planejamento de contingências dos serviços é muito importante para tentar sanar eventuais problemas, eventuais rupturas que podem acontecer. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.